A falha de implantação é uma das situações mais dolorosas da reprodução assistida. É muito difícil quando a gente, às vezes, nem compreende o porquê que uma paciente transferiu o embrião e não teve sucesso. O beta não veio positivo. Existe uma diferença entre falha de implantação e abortamento precoce, perdas precoces, perdas bioquímicas. Qual que é a diferença de fato? Na falha de implantação, o embrião simplesmente não nida, ele não se insere na cavidade uterina, não se implanta. E de fato o beta-HCG não vai positivar, o teste de gravidez não vai dar positivo. Quando a gente tem uma perda bioquímica, uma gestação bioquímica, uma perda precoce, o embrião ele consegue se implantar. O beta-HCG, por algum momento, começa a ser produzido e se eleva. A gente detecta isso quando dosamos a nível sérico, dosamos no sangue ou fazemos o testezinho de fita urinária, o teste de gravidez. Então, a gente consegue detectar, mas aquele beta começa logo na sequência a cair. Então, essa é a definição de uma falha de implantação, um beta negativo. Às vezes, nós temos falhas de implantação de repetição, quando essa paciente perde aí pelo menos 2 vezes de forma consecutiva, em algumas definições de algumas sociedades, pelo menos até 3 vezes de forma consecutiva, e existem causas bem conhecidas para falha de implantação. Quais seriam elas? Causas infecciosas. Então, se a paciente tem qualquer infecção no período ali pós-transferência, isso pode reduzir a taxa de sucesso, principalmente quando se tem sintomas mais sistêmicos, febre, prostração, uma infecção mais importante. Mas não só isso, infecções vaginais também podem trazer a diminuição de taxa de sucesso, infecções em cavidade uterina, que inclusive vêm sendo muito estudadas, as famosas endometrites crônicas, aquelas que às vezes não dão nem muito sintoma, mas que ao tentar se implantar ali naquela cavidade uterina, se essa cavidade está de fato com endometrite, o embriãozinho vai ter dificuldade para se implantar, o ambiente fica mais hostil. Então, se existe alguma infecção ali, mesmo que discreta, mesmo que crônica, isso pode impactar em taxa de sucesso. A endometrite, aproveitando, ela vai sendo estudada e ela pode ser identificada através de uma biópsia desse endométrio, através de um estudo imunohistoquímico do tecido dessa cavidade, um marcador que nós chamamos de CD138. Diversas pesquisas vêm sendo feitas com esse marcador e inclusive com o tratamento, uma vez que a gente identifica a endometrite. Alguns antibióticos vêm sendo testados para tratamento da endometrite. Parece que o nosso tratamento padrão tem sido a doxiciclina, um antibiótico que nós usamos por cerca de 14 dias, sim, um tempo longo, para que a gente faça com que esse endométrio fique mais receptivo, menos hostil para a chegada desse embriãozinho. Então, essa é uma das causas, a causa infecciosa, e ela muitas vezes tem tratamento e alguns tratamentos vêm sendo estudados ainda, né? Nem sempre a gente vai ter uma compreensão total ainda da endometrite crônica, mas vem sendo estudado. Existem as causas anatômicas. Então, o útero que não tem um formato adequado, que tem uma anatomia alterada, uma cavidade que tem pouco espaço, seja porque o útero tem uma malformação como um útero muito arqueado, um útero de Delfo, que seria um útero praticamente dividido em dois hemiúteros, né? Um útero unicorno, um útero que tem algum septo no meio dele. Então, essas malformações, elas podem, sim, reduzir taxa de sucesso. Algumas têm tratamento, como a retirada de septo. Então, se eu tenho um septo lá no meio dessa cavidade, isso pode impactar em resultado. E se eu tiro esse septo, eu posso aumentar essa taxa de sucesso. Outras alterações anatômicas, infelizmente, não tem muito resultado quando a gente segue com algum tratamento cirúrgico. E a gente tem que ir levando dessa forma e seguindo com persistência. E em algum momento esse embriãozinho, ele se implanta. Algumas pacientes precisam avaliar a possibilidade de um útero de substituição também. Além dessas causas anatômicas, das causas infecciosas, existem as causas genéticas.
Algumas pacientes, infelizmente, têm uma qualidade reduzida desses embriões, seja por uma idade mais avançada, seja por uma qualidade do sêmen inadequada, seja por uma predisposição cromossômica genética daquele casal, seja por uma causa que a gente ainda não conseguiu identificar nível genético. Na verdade, a principal causa de falha de implantação acaba sendo a causa genética. 80% dos embriões que não se implantam provavelmente não se implantam por alterações genéticas. Uma forma de driblar um pouco isso é fazendo a avaliação cromossômica desse embrião antes da implantação desse embriãozinho, através do PGTA, da análise genética pré-implantacional. Isso pode ser feito a depender da idade da paciente, vale a pena ser feito para aumentar a taxa de sucesso, principalmente nas pacientes de idade mais avançada, a partir de 38 anos, mas já existem alguns estudos até favorecendo a análise genética a partir dos 35 anos. Então, essa acaba sendo uma causa se o embrião não é estudado. Uma vez que o embrião foi estudado e é cromossomicamente normal, a gente acaba reduzindo um pouco o risco daquela falha de implantação naquela transferência em especial. Existem algumas causas imunológicas que ainda não são muito compreendidas. Nós entendemos que o fator imunológico tem um papel importantíssimo na implantação do embrião, mas ainda não entendemos como que podemos analisar isso. Resultados que consideraremos normais, resultados que consideraremos alterados e como tratar também quando a gente identifica alguma alteração. Tudo isso vem sendo pesquisado a passos largos, cada vez mais a reprodução assistida vem compreendendo esses fatores imunológicos e acredito que em pouco tempo teremos mais e mais respostas também. Com relação ao tratamento imunológico, existe uma condição que já está bem sedimentada, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, uma síndrome em que nós temos, a paciente acaba tendo algum anticorpo reagente dos anticorpos antifosfolípides e que isso predispõe à trombose. Não somente a trombose, como nós conhecemos, dos membros inferiores, de algum membro superior, como microtromboses na placentinha desse embrião, desse feto. E isso leva a algumas perdinhas precoces, às vezes tão precoces que a gente não consegue identificar no beta-HCG. Apesar da falha de implantação não ser o mais comum da síndrome do anticorpo antifosfolípide, porque na maioria das vezes as pacientes com SAF, com síndrome do anticorpo antifosfolípide, são pacientes que têm perdas entre 10 semanas, antes de 12 às vezes semanas, mas não tão precoces a ponto da gente nem identificar esse beta, mas ainda assim é válido que a gente investigue e se a gente identifica esse tipo de condição, a gente pode fazer uma prevenção dessa trombose. Essa é uma doença que acaba tendo um fator imunológico associado e também um fator trombofílico. Falando das trombofilias, existem outras tantas trombofilias que têm um caráter também hereditário, algumas mutações que podem levar à predisposição de trombose e assim de perdas precoces ou de falha de implantação. Veja aí que eu já citei algumas alterações importantes e que levam a esse tipo de situação de falha, algumas modificáveis, outras não. É válido lembrar que o estilo de vida, a obesidade, o consumo de bebida alcoólica, principalmente pelo homem, pode também trazer uma redução de qualidade desse embrião. E isso pode levar também a uma falha de implantação por essa redução de qualidade. Então, quanto melhor estiver o seu estilo de vida e do seu parceiro, quanto mais adequado estiver o seu IMC, o seu peso, melhor para a sua taxa de sucesso. A obesidade, ela entra em muitos estudos, e eu posso citar alguns, a obesidade ela entra como um fator independente de taxa de sucesso. Vou citar outra patologia que também está associada às falhas de implantação, a adenomiose. A adenomiose é uma condição inflamatória que acomete o útero e que pode reduzir também a taxa de sucesso de uma implantação de embrião. Cabe a gente, dentro de um tratamento de fertilização in vitro,
seguir com um bloqueio ovariano, uma supressão ovariana, antes da transferência desse embrião, reduzindo assim os focos de adenomiose, desinflamando esse útero para seguir com essa transferência. A dúvida também faz parte da reprodução assistida. E saber lidar com resiliência, com aquilo que sabemos e o que não sabemos, é essencial